Você gostaria de escrever um livro, inclusive tem ideia para uma história, mas não sabe como começar? Oi, eu sou Mona Lisa, esse aqui é o Literasutra e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar o NaNoWriMo, que é um desafio que vai te ajudar com esse problema aí. NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Traduzindo livremente, fica Mês Nacional de Escrever uma Novela. Porque novela, se você não sabe, é o mesmo que um romance, só que mais curto. E tem nacional no nome porque tudo isso começou nos Estados Unidos, mas na verdade já se alastrou para o mundo inteiro. Inclusive esse nome precisava mudar, né? E como é que isso funciona? Você se compromete a escrever uma história de pelo menos 50.000 palavras durante todo o mês de novembro. Mas antes você entra no site, cria seu perfil, cadastra a sua história com um título provisório, sinopse também provisória. Então você vai atualizando o status da sua história conforme você vai escrevendo. E para isso é muito fácil, é só você entrar no site e cadastrar quantas palavras você escreveu naquele dia. E eu acho muito legal que a partir dessas informações o site gera um gráfico para você acompanhar o seu progresso. E ele inclusive vai te dando uma estimativa de quantas palavras você tem que escrever por dia para atingir o desafio das 50.000 palavras finais. Como você deve ter percebido, o desafio aqui é na quantidade e não na qualidade. A gente passa a vida toda ouvindo que qualidade é melhor do que quantidade, mas a verdade é que quando o assunto é escrever, a maioria das pessoas fica presa numa etapa muito básica e muito crucial, que é simplesmente começar a escrever. A maioria das pessoas simplesmente nunca começa. Nunca se permite começar. E eu me incluo nisso. São tantas dúvidas e inseguranças. A gente fica com aquele ideal de escrever o livro e acaba não escrevendo nada pelo simples medo de não ficar bom o bastante. E daí vem o grande segredo. Só vai ficar bom quando você tiver experiência. E você só vai ganhar experiência se você começar a escrever. Tanto que esse é o conselho principal de todos os livros de escrita que eu já li até hoje. E olha, eu tenho muita experiência com livros de escrita. Inclusive eu posso falar deles aqui no canal se vocês quiserem. É só deixar o pedido aqui nos comentários. E o desafio não para por aí. Para incentivar a escrita, existem vários eventos ao redor do mundo em que os participantes se encontram em livrarias, em bibliotecas, cafés, para sentar a bundinha e escrever. E trocar ideia, né? Trocar experiências. É um movimento para você não se sentir sozinho, para você se juntar com pessoas que estão com o mesmo problema que você e todo mundo se apoia e se ajuda e todo mundo escreve junto. É uma coisa muito legal. No ano passado eu participei de alguns eventos em São Francisco, porque em novembro eu estava morando em São Francisco no ano passado e foi muito legal mesmo. Aqui no Brasil o movimento ainda é um pouco caído, não vejo muitos eventos presenciais não, mas tem muitos grupos online onde você pode entrar e se informar, e o Clube da Escrita é um desses grupos. Então, se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E você pode procurar na internet, busca no Google mesmo, para descobrir se existe algum evento presencial na sua cidade. E se não existir, gente, não fica triste, né? Eu recomendo que você tenha iniciativa e crie o seu próprio evento presencial de NaNoWriMo. Para quem gosta de escrever, o mês de novembro é realmente um mês muito animador, em que rola um movimento em torno desse assunto que é a escrita. E uma coisa interessante de saber é que o NaNoWriMo não serve só para pessoas que escrevem romances, não. Tem gente que usa o NaNoWriMo para escrever a própria monografia. Então, se você tá aí com esse problema na sua vida, talvez essa seja uma ótima dica. E uma dica que eu dou para vocês é que vocês se planejem com pelo menos 3 diazinhos de antecedência para saber o que você vai escrever. A nível de como vai rolar a história mesmo, definir mais ou menos como vai ser o início, o final, para durante o mês de novembro você não ficar perdido, você não perder tempo, você poder sentar todo dia a bundinha e escrever o número X de palavras que você se comprometer por dia. E uma coisa que eu já disse, mas é importante frisar, é que você precisa focar na quantidade e não na qualidade. A ideia é que você escreva direto, saia escrevendo, colocando a sua história no papel,
papel, sem se preocupar se tá bom, sem se preocupar se essa vai ser a sua obra-prima. Porque a verdade é que no mês de novembro, se você conseguir cumprir o desafio, você não vai ter o seu livro pronto. O que você vai ter é um esboço do seu livro para depois disso você reler e ir reorganizando as coisas e reescrevendo também de uma forma melhor, mais apelativa ou sei lá o que. E uma curiosidade é que muitos livros que a gente lê hoje em dia, eles começaram lá no NaNoWriMo. Isso já dá para você ter uma ideia de que é sim possível escrever um livro em um mês. Na verdade, é possível escrever um livro em muito menos que isso, se você não fizer muito mais do que escrever. Mas enfim, conta aqui para mim nos comentários se você gostaria de escrever um livro, se isso é um sonho seu, e se você pretende participar do NaNoWriMo. Existem algumas táticas de como se preparar para esse mês intensivão de escrita. Se você gostar de ver um vídeo assim, deixe seu pedido aqui nos comentários também. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Tchau!